nossa última aula nós começamos a estudar a Índia Antiga. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade indiana. Como todos os povos mais antigos, tudo girava em torno da religião. Muitos eram teocracias, ou seja, eram governados por figuras baseadas em Deus. Outros não eram exatamente teocracias, mas toda a sua estrutura econômica, política, filosófica girava em torno de alguma religião. E com a Índia não é diferente, inclusive a sua organização social. Os indianos eram e são até hoje ainda divididos em castas, que são classes sociais onde não há quase mobilidade, ou seja, você nasce pobre, digamos assim, vai morrer pobre. Você nasce na classe média, vai morrer na classe média. É muito difícil uma pessoa conseguir sair da sua classe, da sua casta e ascender a uma outra. E já vamos entender o porquê isso acontece. Então, os indianos defendiam que tudo dependia do seu destino. Para eles, inclusive, não existe inferno como para outras religiões. Só existe um lugar melhor, um paraíso que eles chamam de Nirvana ou o mundo celestial. Este lugar seria atingido pela pessoa que estivesse mais próxima do Deus Criador, ou seja, de Brahma. Essa classe social, daqueles mais perto de Brahma, que são sacerdotes, são chamados de Brahmanes. Então a pessoa viveu como Brahmane uma vida inteira, ela foi boa, quando ela morre ela vai para este mundo celestial. Mas as pessoas que não foram boas, se não tem inferno? É por isso que eles dizem que existe reencarnação. O que acontece? Se a pessoa não é uma pessoa boa, se ela não teve uma vida boa, mesmo que ela seja um Brahmane, quando ela vai morrer, ela vai reencarnar, ela vai nascer num outro corpo, só que numa pessoa de uma casta mais baixa, imediatamente a casta abaixo dele. E aí ela vai ter que viver uma vida inteira sendo boa, lutando para viver bem nas suas condições, para quando morrer reencarnar de novo como Brahmane, ser de novo uma pessoa boa a vida inteira para daí poder chegar aos céus. Digamos que a punição, o castigo, é você ter que estar morrendo e voltando, subindo e descendo as castas. Se você é bom, você melhora, se você é ruim, você baixa, até você chegar na casta superior e poder ascender ao céu. E quais são as outras castas? Vamos falar delas agora. Em primeiro lugar, vem os Brahmanes, os sacerdotes. Depois deles, vem os Kshatriyas, que são os guerreiros. Depois, então, dos guerreiros, vão vir os Vaishyas, os comerciantes. Depois deles, vem os Sudras, que são os servos. E abaixo desses vão vir algumas pessoas, vários nomes diferentes, que são chamados no conjunto deles de párias, que são aqueles que não têm classe nenhuma. Então, os párias, eles podem ser chamados de Radishens, de Hariens ou de Dalits, que significa mais ou menos os três nomes o mesmo, os intocáveis. Por que intocáveis? Porque dizia que qualquer pessoa que chegasse e tocasse na sombra deles tinha que andar do outro lado da rua, as pessoas para evitar, e se elas tocassem na sombra, elas eram consideradas impuras o dia todo. E no final do dia elas tinham que se banhar no rio Ganges para se purificar dessa impureza. Existe uma explicação por que cada uma dessas castas é assim tão importante, e eu vou fazer ela agora. Segundo a mitologia indiana, cada casta nasceu de uma das partes do corpo de Brahma. Então, da cabeça nasceram os Brahmanes. Dos ombros nasceram os Kshatriyas. Mais ou menos da cintura, das pernas aqui, nasceram os Vaishyas. E dos pés nasceram os Sudras. E de onde vêm os párias então? Os párias, eles não existiriam, por isso eles não têm classe em Brahma. Eles viriam da poeira abaixo dos pés de Brahma, atraídos pela divindade do Deus, tentando ser alguma coisa ou alguém na vida. Mas as classes ou divisões não param por aí. Porque você vai me perguntar,
Tá, mas e se o cara é um pária e ainda assim o cara foi um cara mau? Para onde é que ele vai quando ele morre? Já que não tem inferno. Lembra que eu falei da questão deles respeitarem os animais porque também tem a ver com as almas humanas? Pois é, o ciclo de reencarnação ele não para na classe mais baixa. Quando uma pessoa é um pária sem classe social e ainda assim ele não é bom, é uma pessoa considerada muito ruim, que ainda precisaria melhorar, ele ganharia uma nova chance e voltaria em forma de um animal. Eles consideram que existem animais ferozes, perigosos, que ainda podem fazer mal. Então, quando esse animal morre, se é uma alma humana que está ali, por isso eles têm que cuidar do animal. Mas quando ele morre, se ele não foi bom, ele volta em forma de um vegetal. Se esse vegetal, por alguma forma, alguma razão, pode ter causado a morte de alguém, não ter sido bom por ser tóxico, ele ainda pode voltar na forma de um mineral. Como o mineral não tem ação nenhuma, não pode fazer nada, é o ponto onde não tem como piorar. E aí, quando esse mineral se decompor e deixar de existir como vida, ele vai de novo voltar a ser um vegetal. E você vai ter esse ciclo interminável de reencarnações subindo e descendo até a pessoa poder ascender ao nirvana, ou seja, ao paraíso, que é para onde eles acham que todos os seres um dia irão. Então, para uma pessoa melhorar, como nós vimos até agora, ela tem que ser boa. E para ela piorar, ela tem que ser ruim. Como então que ela pode fazer para ser boa a vida inteira? Esses ensinamentos os indianos chamam de os caminhos da iluminação. E eles estão ligados a 3 vertentes. Primeiro é a fé. Eles acreditam que pela fé você pode evoluir. Um segundo caminho, quase tão importante e nobre quanto a fé, é o do conhecimento. Através do conhecimento você também pode evoluir. Eles valorizam muito o conhecimento, quase tanto quanto a fé. Por último, aquele que rejeitou a fé e o conhecimento, só resta um caminho muito ruim para ele, mas que vai lhe conduzir a uma vida melhor. O caminho da resignação. Aceitar a dor e o sofrimento sem reclamar durante a vida, para que na outra vida ele possa nascer como uma pessoa melhor. O sistema de castas ele foi proibido a partir de 1960, oficialmente ele não existe mais na Índia. Porém, os indianos meio que ignoram a lei, né? E informalmente continuam até hoje com esses sistemas. E as pessoas ainda sofrem preconceitos por causa desse sistema de castas dos indianos. Então, gostou da Índia? Agora nós começamos nosso caminho para o Ocidente. E que povo será que nós vamos encontrar? Isso na nossa próxima aula de História. Se você gostou, deixe seus comentários escritos. Se inscreva no nosso canal para poder acompanhá-lo. Aperte as notificações para receber todos os vídeos que saírem. E deixe o seu like se você gostou.